Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, né? Mas é algo que eu gosto de falar. Então, o intuito desse canal é para que eu fale um pouco sobre o que eu penso e com a minha fala eu espero te ajudar para que você melhore em algo a tua vida, para que você aprenda algo novo, né? Então, hoje eu quero falar o que eu quis pegar. Toda vez que eu assisto filmes ou séries, eu gosto de ficar fazendo analogias, né? De nossa, olha como a mãe é, como o filho reage, todas essas questões, porque eu amo pessoas. Eu confesso que eu amo pessoas, amo entender por que elas fazem, né? Como elas fazem, por que elas fazem aquilo. E então não vai ser diferente, né? Quando eu assisto algo. E hoje eu quero falar sobre o filme, e já vou falar, viu? Que vai ter spoiler. Então, assim, se você não assistiu e você não é a pessoa que quer saber spoiler, então, assim, vai lá assistir primeiro, depois você volta aqui. Mas o filme é. Como é o nome do filme, gente? Deixa eu Um Natal especial, mas o ex não é especial, eu escrevo normal, é ex de ex-namorado, ex, né? Porque é um filme onde o casal tá se separando, né? Eles moram no interior. E aí eu vou falar mais algumas lições que eu tiro desse filme, assim, que eu acho que a gente pode até olhar para nossa vida, né, e melhorar na nossa vida, aprender com eles. Então, peraí. Tá bom. Então, algo que a gente pode aprender sobre relacionamento conjugal é que precisamos ter um diálogo, ter conversas difíceis. Eu falo que hoje, né, eu tenho um bom relacionamento, isso é fruto de conversas difíceis, né? E não estou dizendo que, nossa, é perfeito, né? A gente melhora a cada dia, mas cada dia a gente melhora mais por conta de quê? Diálogo. Nós precisamos ter diálogo. E esse filme fica claro isso, porque a mulher ela pensa, ela se sente validada, que ela foi para uma cidade por conta do esposo e lá ela criou os filhos, ela não foi ninguém notável, ela não prosseguiu com a carreira dela, né? Então ela acha que ela perdeu tempo estando ali naquele fim de mundo, naquela cidadezinha, que ela não fez nada de bom, que ela deixou a vida dela para trás, que ela se negligenciou, né? E aí o que a gente vê ao final, né, do filme ali é que não. É... Não, isso eu vou deixar pro próximo, porque isso aí vai falar no próximo, de propósito. Mas e o esposo, ele sempre trabalhou muito. E aí ele confessa no final, depois que eles já estão meio se separando, que ele trabalhava muito porque. Deixa eu ver se tá filmando. Tá filmando. Ai, pessoa que inicia isso. Ele trabalhava muito, né? Então ele deixou a esposa e os filhos ali, não por muitas vezes ele dava plantão em Natal, em épocas que ele poderia às vezes, né, não estar fazendo um plantão. As pessoas poderiam ir para outra cidade para atendimento, né? E ele acabou que sempre ficou ali. Mas por que ele fazia isso? Porque os pais dele eram gays, dois homens que tiveram um filho, e para ele precisava provar que os pais dele não erraram, que os pais dele fizeram certo, então assim, no sentido de, então eu preciso ser um ótimo profissional para as pessoas verem que meus pais, por mais que eles são gays, eles não erraram, eles não falharam. Então, cada um com a sua coisa, eles só foram se afastando, falta de diálogo. E aí, né, depois eles olham e falam assim, mas gente, como a gente se afastou? E aí foram essas pequenas coisas que aí no meio do filme, um fala para uma outra pessoa, o outro fala para outra pessoa, e aí eles enxergam, né, onde o outro era falho, né? Então eles conseguem, enfim, depois, né, entendendo o lado um do outro, que é isso que um casal deve fazer, por isso o diálogo sempre. E aí eu quero falar esse primeiro tópico, são 3 tópicos aqui de análise aqui. É diálogo. Relacionamento precisa ter diálogo. E aí, assim, eu tô falando aqui um conjugal, mas até assim com uma amiga, você precisa ter diálogo. Porque às vezes sua amiga fica chateada que você não chama ela pra tal coisa, né? E aí você tem que chegar e falar, amiga, eu fiquei chateada. Nossa, mas amiga, porque aquelas amigas lá não tem nada a ver contigo. Não, tudo bem, mas eu fiquei chateada. Não, me desculpa, eu não quis que você ficasse chateado. Pronto, resolveu, né? Então eu acredito que todo relacionamento precisa de diálogo. Porque nós somos pessoas diferentes, pensamos diferente. Eu penso que eu tô acertando, você pensa que tá acertando, e é isso. Gente. Segunda coisa que eu aprendi é sobre
propósito, né, e valor pessoal. Essas duas coisas são interligadas porque é a minha visão de mundo. Então, em relação ao propósito, o que eu vejo desse filme? A mulher, ela sempre, assim, ela se cobra, né, porque ela é arquiteta e ela gosta de sustentabilidade e tudo. E para ela falhou. Ela viveu uma vida ali para ficar com os filhos, uma cidade pequena, ela não teve grandes oportunidades profissionais e ela se sente invalidada, né, no lugar que ela ficou. E aí no final, spoiler, né, que eu já falei que tem, no final ela vê que não, né, que ela fez muita coisa e as pessoas da cidade começam a comentar que ela ajudou uma pessoa que ela ajudou a pessoa a comprar uma coisa sustentável e isso melhorou assim a vida dela, né? Ela fez isso e aquilo. Então assim, ela viu que onde ela estava, ela fez a diferença. E aí isso que é um ponto assim muito, nossa, que eu falei, nossa, que filme interessante, assim, gente, para mim tudo isso é muito interessante, essas abordagens. Então, para ela precisava fazer diferença lá em Boston, né, numa cidade grande, ser uma arquiteta que faz esses projetos, mas ali na cidade pequena ela mudou a vida de cada um. Ela ajudava cada pessoa ali, né? Então, às vezes a gente quer tanto fazer algo e a gente não tá fazendo, não tá, sabe, vendo a oportunidade que a gente tem ao nosso lado, de ajudar nosso vizinho, de ajudar nosso amigo, né, de abençoar um ou o outro ali mais próximo de nós. Né? E aí o valor pessoal, no sentido que ela não via o valor nessas pequenas coisas, porque para ela só ia ser, né, valorizada e reconhecida estando lá no grande, e não, as pessoas valorizavam ela ali. Só que ela não via o valor dela, ela não entendia a diferença que ela fazia na vida de cada um ali perto dela, sabe? E aí no final do filme ela consegue ver isso, né? Então ela se sente feliz no lugar que ela tá, ela se sente grata. E aí tudo muda a visão, né? Quando a gente entende que a gente está fazendo nosso propósito, sim. Mesmo ela sendo uma dona de casa, né? Que na verdade ela ainda trabalhava meio que fora, ela era meio um faz tudo, sabe? Das pessoas da cidade. Tá gravando. Vou ficar dando umas conferidas. E aí ela via que sim, ela tinha valor, independente de parecer que ela era pequena. E aí é isso que eu vejo muito, né? Com a internet, todo mundo faz malha, joga pra cima, tem 10 filhos, faz isso, faz sua própria manteiga, faz isso, faz aquilo, trabalha, é bem sucedida, nananã. E a gente fica assim, meu Deus, eu não tô dando conta, sabe? E nem sei, por isso que a gente precisa muito entender o nosso valor, o nosso propósito, ter isso muito claro, porque também as pessoas, não é nem só a internet, né? As pessoas, às vezes, se você escolhe ser uma dona de casa, cuidar dos seus filhos, nossa, mas você vai depender do seu marido, não vai trabalhar. E se ele te largar? Né? Ou, né, não quero ter filhos, apesar de que eu acho que todo mundo tem que ter filho, mas aí, né, isso sou eu que acho, não você, né? Então cada um tem sua opinião, mas que eu acho que filho é perfeito, muda a vida, é bênção de Deus mesmo. Mas aquela pessoa que opta por não ter filho, né, e fala, não, eu vou trabalhar, vou fazer isso. Ninguém tem o direito de falar, não, você tem que ter filho. Por exemplo, eu tenho a sua opinião, mas jamais eu vou chegar no outro, eu vou falar que ela tá errada, que ela tá... Não, cada um tem a sua opinião. E claro, vão existir as pessoas que vão lá falar. E aí é por isso que você precisa ter muito claro a sua convicção, o que você entende como seu propósito, o que você vê de valor em você, né? Ter muito claro isso. Porque normalmente nesse filme é lindo, as pessoas da cidade se juntam, né? Aquela coisa de cidade interior, mas quem é de interior é que vai saber, né? A grande maioria dos interiores, que eu já fiquei sabendo, que eu também não moro, né? Moro na capital. É que as pessoas apontam, que as pessoas isso. Então, assim, na grande maioria das vezes, não vai estar todo mundo, ai, vem aqui, você é maravilhoso. Ai, que lindo que você faz. Não. Então, você precisa saber disso. Você precisa aprender a se valorizar. E o terceiro ponto que eu coloco aqui é os filhos e o legado. Então, no filme, ela sempre cobra muito dos filhos para que eles vão para fora, para que eles estudem, para que eles façam faculdade. E aí tem um filho não quer, porque ele quer ser bombeiro, né? E ela briga, não, você tem que fazer a redação da faculdade, para você entrar na faculdade. Depois que você entrar na faculdade, você vê, nananana, mas ela quer que os filhos saiam ali da cidade do interior. E aí até essa filha que tem uma filha que tá estudando fora, ela até fala depois, ela fala que ela está fazendo, ela é líder de um projeto de sustentabilidade, então assim, tudo que a mãe pregou sobre sustentabilidade, a filha está colocando em prática, né? Apesar de
ser mais longe. O filho, aí no final ele fala, ele faz uma carta que ele aprendeu com a mãe ser bondoso, ajudar as pessoas, e por isso ele quer ser bombeiro, para ajudar as pessoas. Então, assim, às vezes. E aí ela sempre focou muito nisso, de que os filhos vão para fora, estudem. E os filhos aprenderam tantas coisas boas com ela e ela não tinha enxergado isso antes, sabe? Então, que a gente possa ver quais são as nossas características, nossas qualidades e o que a gente está ensinando para os nossos filhos. Não adianta você querer falar, nossa, eu vou ensinar o meu filho a ser o corredor, bater. Ixi, eu não vou saber falar no deserto. Coisa boa lá, vocês sabem, né? Ai, me perdoa, sou meio assim às vezes, tá? Se, né, você não tem essa aptidão, né? Porque seu filho não quer correr, não gosta de correr, você vai fazer que ele corra? Não vai, né? Ou, às vezes, você é ótimo correr, você tem que ensinar, mas seu filho não vai aprender. Ele vai aprender a nadar, né? E aí aqui eu tô falando de algumas coisas assim, né? Mais esporte aqui, mas só para exemplificar, mas isso é em tudo, sabe? Então, assim, seu filho, ele vai aprender pelo seu exemplo. Claro que aí você precisa estar dando esse bom exemplo, né? Porque eles aprendem, gente. Eles aprendem com exemplo. Não tem como você falar assim, nossa, saiu totalmente diferente de todo mundo aqui de casa. Não tem como. Não tem como. Ele tava ficando com babá e às vezes puxou a babá, ou ele ficava com uma avó e puxou a avó. Alguém, essa criança, puxou no exemplo. Né? Às vezes a gente não enxerga o exemplo que a gente está dando. E aí a criança puxa e a gente não enxerga, mas a criança aprende muito mais pelo exemplo, né? Então, isso que eu vejo do filme é que os filhos dela aprenderam com ela. Eles faziam muitas coisas que ela fazia, né? Então, isso é muito legal. E aí, uma reflexão final, assim, deixa eu até. E uma reflexão final eu vou até ler aqui mesmo, tá? Eles precisaram se separar para enxergar o valor que o outro tinha na vida. Que a gente não precise perder algo para valorizar, que a gente consiga olhar e valorizar aquilo que a gente tem, né? Que a gente tem hoje, né? Que a gente ama hoje. Então, olhe com esse amor, com esse cuidado com o outro. E aí, aqui eu coloquei, né? Que você consiga olhar com amor para você e para aquelas pessoas que caminham com você. Né? Então, esse filme, assim, é muito legal, parece uma coisinha boba de Natal, mas para mim, assim, tem muitas lições a se aprender, né? Do relacionamento, dessa questão do nosso, vou dizer, alto valor é uma palavra certa, mas esse olhar nós, né? E com os filhos também. Então, que você assista, que você tire as suas conclusões, que você tire as suas reflexões. E se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, comenta, porque eu vou postando aqui coisas que eu gosto de falar sobre marketing, maternidade, desenvolvimento pessoal. E para mim, esse vídeo, esse tipo de vídeo, né, falando sobre o filme, mas ele trata sobre o desenvolvimento pessoal. Porque eu acredito que todos nós temos algo a melhorar. Cada um de nós tem uma bagagem, né? Eu falo que até irmãos que foram criados na mesma casa, com os mesmos pais, eles têm personalidades diferentes e eles tomam rumos diferentes, né? Porque cada um é único. Então, tudo isso influencia a minha personalidade e como eu fui criado. E a gente tem coisas a melhorar, a gente, né, eu falo que até para os filhos, nós nunca seremos pais perfeitos. Porque nós somos seres humanos, né? Para nós, a gente acha que está sendo perfeito, para o filho, depois daqui 10 anos na terapia, vai falar que a gente foi todo errado. Tá tudo bem, a gente fez tentando acertar. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de entender sobre pessoas. E é isso que eu quero trazer aqui, um pouco do que eu acredito, né? Que seja de uma forma leve, que é como eu acredito que é a vida, né? Com muito amor, porque eu tenho certeza que o amor é que nos leva mais longe, é o amor com o outro que nos faz querer ser melhor, que nos faz querer aprender algo e muitas outras coisas, né? E principalmente o amor com nós mesmos, porque ai, gente, já vou falar demais, né? Mas igual tinha coisas que às vezes eu me irrito com situações bobas e aquilo me frustra, então eu preciso melhorar, porque está me afetando, né? Então que a gente sempre busque a melhoria. Eu falo que a gente tem que sempre buscar melhorias, melhorias e a gente nunca estaremos 100%. Então, por favor, comenta aqui se você gostou, me dê mais ideias, mande se você tiver um filme, uma série que eu com certeza amarei ver e passar aqui para vocês.
Então, muito obrigada e até a próxima.